Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Primeira informação básica aqui quando a gente abre este canal é: vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Pessoal do Instagram, pessoal aqui no YouTube, no Facebook, estamos nas 3 redes aqui. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Fala, meu amigo Arthur, bom dia, seja bem-vindo aqui. Grande Leonardo, Cristina tá aqui, Ana Paula, Letícia, show de bola, todo mundo chegando, tá aqui. Milena, Bárbara, Carla, Bruna, Ricardo, Maria Juliana, Carla, sejam todos bem-vindos. Maravilha, está todo mundo me vendo, está todo mundo me ouvindo. Então eu vou dar início aqui ao nosso bate-papo. Pessoal, hoje um tema aí de muita relevância dentro do nosso direito médico, um estudo muito importante, tanto acadêmico quanto prático, né? A gente sempre fica buscando aqui novos temas, novas formas de enxergar os mesmos temas, né? Sempre para a gente poder ter aqui esse nosso debate de altíssima qualidade. E hoje, sem maiores delongas, quem vai nos brindar aqui com os seus conhecimentos? Já estou vendo aqui o pessoal falando dela aqui no chat, olha lá, Simone, já Betânia maravilhosa. Muito bem, é a nossa queridíssima doutora Betânia Andrade. Seja bem-vinda, Betânia. Oi, bom dia, professor. Acho que você está sem som. Oi, veio. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, agora então tá bom. deixa eu te chamar. Antes de você já se apresentar, deixa eu já te chamar aqui no Instagram também. Tá bom. E aí a gente já inicia. Tá. Meu amigo Rodrigo, o pessoal da turma 7 já chega causando aqui, ó, já chega me chamando de professor engomadinho. Sacanagem isso, né, Rodrigo? É porque tá frio aqui em São Paulo, por isso que eu tô engomadinho hoje. Show de bola. Pessoal chegando, maravilha. Pessoal do Instagram, eu vou só tirar aqui os comentários. Vocês sabem que quando a gente tem algum convidado ilustre aqui, a gente desabilita os comentários para não ficar passando no rosto do nosso convidado, né? Eu acho um pouco deselegante isso. Maravilha. Depois a gente abre, claro, no final a gente abre para vocês aqui no Instagram comentarem também, né? Betânia, seja muito bem-vinda, nossa conselheira do julgamento simulado. Aliás. A conselheira que quase dormiu. Imagina, Betânia estava lá, ativa. Deixa eu só dar um recado antes que eu esqueça aqui, só para a gente já pegar aqui o início da nossa conversa, depois eu até repito no final, que o pessoal vai chegando um pouquinho depois. Pessoal, sexta-feira agora, Betânia já está sabendo, sexta-feira agora, 7h da noite, tá? A gente vai fazer, como foi sucesso de bilheteria aí o julgamento ético, a gente vai fazer um fechamento aqui, né? A gente teve a semana de Direito Médico na Prática, a gente entrou com a abertura do programa de formação, né, das inscrições, fechamos agora na sexta-feira e a gente quer fechar com chave de ouro. Aí o que nós vamos fazer, tá? Só para vocês já nem os alunos ainda nem estão sabendo, o pessoal está chegando agora aqui, vai ser surpresa para todo mundo. Sexta-feira, 7h da noite, né? Galera da turma 6 aí que tem a hashtag Direito Médico com Vinho, separem o vinho de vocês, então, na sexta-feira, a gente vai fazer uma implementação prática ao vivo, aberta, tá? O que é a implementação prática? É um dia que a gente senta dentro do programa de formação com os alunos para fazer algo concreto, prático, que você sai de lá com algo palpável, digamos assim. Então, o que a gente vai fazer nessa sexta-feira, pegando a esteira aí da nossa Semana de Direito Médico na Prática, é a defesa ética do caso da nossa doutora Danielle Fraser. A gente deixou o desafio para a semana, né, para o pessoal fazer o desafio,
Mas a gente nós iremos fazer juntos, todos nós, ao vivo, aqui, nesse ambiente, e aí a gente vai sair de lá com a defesa prévia, cada um vai ter aí, depois eu vou disponibilizar esse arquivo no Telegram, criar link para vocês baixarem e tal, a gente sai de lá com eu não gosto de usar o termo modelo, né? Mas a gente sai de lá com uma peça padrão para vocês usarem, que é construída por nós mesmos, tá bom? É essa a novidade. Então, vamos ao que viemos. Betânia, que prazer ter você aqui, muito feliz de ter você aqui com a gente hoje, dividindo aqui a telinha, podendo entrar aí na casa das pessoas. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por estar aqui, e a palavra agora é sua. Se apresenta um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece, conta um pouquinho da sua história. Tá. Bom dia a todos, bom dia, professor, todo mundo que está aqui assistindo a gente, tanto no canal do YouTube quanto no Telegram. A primeira coisa, né, que eu não poderia deixar de fazer é agradecer ao professor Oswaldo por esse convite, por essa oportunidade. Me sinto muito honrada em estar aqui fazendo uma live com você. Para quem ainda não sabe, eu fui aluna do curso de formação, sou da segunda turma. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui fazendo a live com o meu professor, né? E meu eterno professor, porque desde o curso, né, sempre continuei sendo aluna e vou continuar sendo aluna. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Betânia Oliveira de Andrade. Eu vi que alguém já falou, e Betânia Mineira de Guaraciaba, isso mesmo. Eu não consegui essa informação, mas às vezes eu falo sobre isso no meu Instagram também. Mas atualmente, né, há 6 anos, eu moro em Belo Horizonte, desde quando eu me formei. E geralmente eu falo que sou de Belo Horizonte, porque quando eu falo que eu sou de Guaraciaba, ninguém conhece, porque é uma cidade bem pequenininha no interior de Minas, mas eu amo as minhas raízes. É isso aí, quem falou no chat tá super certo, mineira de Guaraciaba. Sou advogada há 6 anos e, por causa de questões pessoais, por ter uma doença crônica rara, neuromuscular, que eu vou falar um pouco mais dela, eu me identifiquei muito com o direito médico da saúde e hoje atuo basicamente em ações em face do SUS e em face do plano de saúde, diante de negativa de tratamento, de medicamento e também em relação em defesa do direito das pessoas com deficiência, porque a minha patologia é considerada, via de regra, na maioria dos casos, uma deficiência física não aparente, por isso todo esse meu envolvimento com a causa. E como eu cheguei ao professor Oswaldo, né? Ele fala e é verdade que ele é o GTS. Quando descobri sobre a área... Essa é a pergunta que eu sempre faço, quero saber como que vocês descobriram. Eu já vou até adiantando, então, assim, se você deixar, eu vou ficar aqui falando, né? Pode falar. Na verdade, eu queria fazer concurso de promotoria, sempre quis promotoria para ir para promotoria especializada da pessoa com deficiência e idoso, porque a pessoa com deficiência, desde quando eu tive o diagnóstico, que tem 14 anos, eu sempre me envolvi muito na área. Só que aí depois eu vi, não, concurso não é a minha praia, não é isso que eu quero, acho que eu posso fazer mais. E eu conheci a área do direito médico da saúde. E aí fui para o Google, né, doutor Google, pesquisar sobre o assunto, pesquisar sobre cursos, e quem me aparece? O professor Oswaldo. Também no Instagram, eu vi desde o lançamento da sua primeira turma, mas na época eu não consegui fazer, mas já fiquei de olho ali para ver quando que ia lançar a segunda turma. Quando lançou a segunda turma, eu dei um jeito de fazer logo, peguei cartão da minha cunhada emprestado, não sei, eu quero fazer, porque eu já estava te acompanhando, eu vi que o material era bom, que você tinha domínio, né, tinha autoridade sobre o assunto. Entrei na segunda turma, foi assim, um divisor de águas na minha vida. Sou super feliz por ter feito o curso, inclusive indico, né, para todo mundo, que eu sei que as inscrições estão abertas. Além de todo o conteúdo que você passa para a gente no curso, você dá um suporte muito próximo, apesar de ter um curso online. É uma coisa que eu achei muito interessante, foi quando eu recebi o seu áudio de boas-vindas no curso, foi uma coisa que me surpreendeu muito. Eu tô assim, nossa, mas que legal, que tratamento individualizado, né? Então, assim, realmente foi um divisor de águas na minha vida. E, além disso, eu não poderia deixar de mencionar que, por meio do curso, eu conheci pessoas extraordinárias. Inclusive, posso citar os amigos, né, do Direito Médico de Norte a Sul, que eu acredito que eles estão aí assistindo. Enfim, o curso é muito bom em todos esses sentidos. Cheguei no Oswaldo dessa forma e foi mesmo um divisor de águas na minha vida por todo esse contexto que eu trouxe brevemente aqui. Essa mensagem de boas-vindas já virou marca registrada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é algo legal. que não pode se perder nunca. A gente, isso assim, é até uma história, não engraçada, mas enfim, quando veio a primeira turma, assim, eu sou muito grato a todas as turmas, a gente, enfim, acho que
grande parte do que eu sou hoje, eu sou graças a vocês, enfim, as histórias de vocês, as experiências de vocês, né? O quanto a gente cresce juntos, né? Mas, claro, a primeira turma veio, foi aquela turma que, enfim, a gente estava lançando um negócio, foi o pessoal que acreditou e tal. E aí eu tive esse insight de falar, vou mandar uma mensagem para cada um, assim, agradecendo pessoalmente, né? Por ter confiado, acho que mais do que isso, vocês depositam uma confiança em mim, por isso que eu me esforço tanto para entregar tanto, né? Eu acho que essa confiança que vocês depositam é muito importante, porque muitos me conhecem por aí, quer dizer, me Sim. acha no YouTube, me acha no Instagram, quer dizer, vai lá e confia, e entra, e se matricula, então eu tenho essa... E isso acabou virando, assim, e eu faço questão, essa semana, pô, tô desde segunda-feira aí, dando as boas-vindas para todo mundo da turma 7, cada um, e aí respondem, e aí eu já fico sabendo a história de cada um e tal. Muito legal. E claro, direito médico norte a sul, né? Que é essa galera aí que se juntou e é um pessoal sensacional, né? Mas vamos ao nosso Exatamente. tema de hoje, né? Sim. Quando a gente conversou sobre essa live, né? E aí você veio logo com essa sugestão e eu achei sensacional, né? E aí e aí estamos aqui, né? Estamos aqui para falar, né, das doenças raras, da responsabilidade civil. Quer dizer, vejam que a gente fala muito sobre responsabilidade civil do médico, responsabilidade civil na área da saúde em geral, e, o que eu costumo dizer, né, é que a grande maioria nada no raso, né? E quando a gente começa a nadar em águas mais profundas, a gente começa a ver que não é tão simples assim a responsabilidade civil. Ela tem uma série de nuances, e uma dessas nuances esbarra justamente na questão das doenças raras, né? É uma discussão muito importante e muito relevante. Então, te agradeço de novo aí pela sugestão do tema, né? E fique à vontade para iniciar a sua fala. Bom, obrigada. Eu vou explicar por que que eu escolhi esse tema, né? Quando você me propôs fazer a live, você falou, escolhe um tema que a gente vai relacionar o direito médico com o direito do paciente. E aí eu pensei, eu quero relacionar, né, de acordo com a minha área de atuação, com uma coisa que eu defendo. E por que que eu escolhi esse tema para falar sobre o erro de diagnóstico em doenças raras? Porque como eu comecei a falar no início da live, eu tenho uma doença rara. Eu tenho uma doença rara neuromuscular crônica, que na maioria dos casos, inclusive o meu, é considerado uma deficiência física não aparente, tendo em vista as limitações causadas por essa doença. A minha doença, eu não sei se alguma pessoa aqui no chat já ouviu falar, quem está assistindo no Instagram, se chama miastenia gravis. Então, assim, é até impossível eu falar por que escolhi o tema sem falar um pouquinho da minha história, né? O meu primeiro sintoma, eu tô aqui ajeitando o fone toda hora porque ele tá escorregando do meu ouvido. O meu primeiro sintoma, ele foi em janeiro de 2006, que assim, a miastenia ela é caracterizada pela perda de força muscular, é perda de força para mastigar, para falar, para andar, para sorrir, para subir escadas, então nem se fala. E então o meu primeiro sintoma, que foi queda e visão dupla, né, que você olha também e vê duas imagens de tudo, porque o músculo do olho, o músculo óptico, ele também fica lento, então forma duas imagens. Esses primeiros sintomas começaram em janeiro de 2006. Então, assim, mas eram sintomas até então pouco relevantes. Eu tive algumas quedas e não consegui levantar. Teve um dia que eu consegui levantar, em outro dia eu não consegui levantar. E, enfim, tive que ir rastejando sentada, assim, até um lugar que eu conseguisse me escorar, segurar em alguma coisa e levantar. Foi esse dia que a gente foi para o médico. E esse dia foi exatamente dia 23 de fevereiro de 2006. Um mês, mais ou menos, depois que eu comecei a sentir os primeiros sintomas. E até então eu tinha ido no clínico geral da minha cidade, lá em Guaraciaba, inclusive, quem colocou aí Guaraciaba. E aí o que que aconteceu? Esse clínico geral, ele me encaminhou, né, logicamente, para o neurologista. E só abrindo um parênteses, professor, uma curiosidade, que anos depois, salvo engano, no ano passado, eu voltei no hospital da minha cidade e resolvi olhar o meu prontuário. Eu disse, deixa eu consultar o meu prontuário, porque eu já estudava, né, a área, eu disse, deixa eu ver o que tem no meu prontuário. Não tem quase nada, na verdade. Mas tem lá uma observação desse clínico geral no dia 23 de fevereiro, por isso que eu sei exatamente a data, ele colocou miastenia gravis ou síndrome de Guillain-Barré, porque as doenças são um pouco parecidas. Mas, assim, eu fiquei muito surpresa quando eu vi que estava escrito isso lá, porque na época ele não falou nada, ele simplesmente encaminhou para o neurologista. Mas, assim, a primeira consulta que eu tive com ele, ele já desconfiou.
Só que assim, como ele não falou nada, eu fui para o neurologista pediu vários exames, pediu um exame que chama eletroneuromiografia, que é muito usado, no caso, para o diagnóstico de miastenia, mas como os sintomas eles ainda não estavam tão exacerbados, não foi acusado nada nesse exame, e ele falou que não era nada. E assim, se não é nada, o que é? Ainda mais na adolescência, é um problema psicossomático, é um problema psicológico, é adolescente, está querendo chamar atenção, não tem nada, vai se tratar com um psicólogo. Então, né, fui com o psicólogo, mandou eu e eu fui. E aí, durante esse período que eu fui me tratando como psicólogo, os sintomas clínicos da miastenia foram só aumentando. Foram só aumentando, porque assim, eu já não conseguia mais mastigar, eu precisava de ajuda, mastigava assim, com a ajuda da mão para poder mastigar. Eu não conseguia sorrir, eu não conseguia ir ao banheiro, eu não conseguia levantar sozinha. Então, assim, às vezes, para não precisar chamar minha mãe, eu ajoelhava e segurava no muro da minha casa para poder levantar, porque minha mãe sempre chorava muito. A dificuldade de aceitação da minha família foi maior do que a minha. Então, assim, era dificuldade para falar, mastigar, andar, sorrir. A pálpebra também é músculo, então, os olhos, dificuldade para ficar com o olho aberto. É assim, dificuldade nas mínimas fraquezas, nas mínimas fraquezas. Isso foi passando um ano sem ter o diagnóstico e a psicóloga suspendeu o meu tratamento, falou, olha, você não tem problema psicológico nenhum, vou suspender suas sessões e tudo. E aí eu resolvi voltar no mesmo neurologia. Isso sim, passa um ano. Eu, professor, gostava que a cidade bem do interior. Ui, caiu, voltou? Tá tranquilo? Vendo e ouvindo? Voltou, só deu uma, como é que fala? Um piquezinho, né? Mas voltou. Deu um lagzinho, mas voltou. Tá. E como eu sou do interior, interior é assim, se o médico não achou nada, o que a gente vai fazer? Vai no padre, vai no pastor, vai no benzedor, vai no pai de santo, vai em tudo, pra você tentar descobrir o que é, sabe? Tudo que você imagina. E assim, a família um pouco desesperada, né? Mas enfim, voltei no neurologista, no mesmo neurologista que eu tinha voltado, e ele pediu mais alguns exames e mesmo assim ainda não deu nada. E aí ele me mandou para o psiquiatra, mas isso já tinha transcorrido um ano, isso foi muita coisa. Durante esse tempo, assim, foram várias quedas na praça da minha cidade, em ônibus, enfim, várias dificuldades mesmo, sabe? E durante esse período eu fui vendo também a questão da falta de acessibilidade, principalmente acessibilidade arquitetônica, porque eu não conseguia subir num passeio, assim, na rua, andando, eu não conseguia, e não tinha aquela rampinha para eu poder subir, então às vezes eu tinha que andar na rua, correndo o risco de vir um carro, até porque a minha deambulação ali, o meu movimento era tipo boneco de posto, assim, sabe? Que eu não tinha muita segurança para poder andar por causa da fraqueza, então era um pouco complicado, assim. Então os meus olhos foram se voltando para isso. Eu tive essa dificuldade no diagnóstico e passou um ano, não deu nada, ele falou de novo, é psicológico, e aí ele me mandou para o psiquiatra, E eu lembro exatamente as palavras do psiquiatra, quando eu sentei na cadeira dele, ele falou comigo assim, olha, como era tudo da mesma cidade, da cidade vizinha minha, ele conhecia o neurologista, ele disse, não duvidando da competência do neurologista fulano, mas eu recomendo que você procure outro neurologista, porque o psiquiatra vai começar a te tratar com medicação, e eu não vejo em você um problema psiquiátrico para ser tratado com medicação. Então, assim, achei que ele foi muito ético, sabe? Ele reconheceu que não era a técnica dele para eu procurar um outro neurologista. Aí a gente procurou uma outra neurologista em Belo Horizonte, mais ou menos isso foi em março de 2007, um ano e 3 meses, mais ou menos, depois dos primeiros sintomas. E assim, foi no hospital, escola lá da UFMG de Belo Horizonte. A primeira consulta, ela já trouxe o diagnóstico, né? Teve aquela consulta com os residentes, depois eu voltei para conversar só com ela no mesmo dia. Ela falou: olha, essa doença chama miastenia graves. Eu lembro que eu falei assim: como é que é, doutora? Anota no papelzinho para mim, porque senão eu vou esquecer o nome, porque assim, né? Nunca tinha escutado falar. E a partir de hoje você vai tomar tal medicação. Então, assim, por que eu escolhi esse tema? Por que eu estou contando toda a minha história? E, na verdade, assim, tem muito mais. Inclusive, se as pessoas quiserem saber sobre um pouco da minha história, no meu Instagram eu falo muito sobre isso. Claro que, além dos termos técnicos, né, de direito médico, da saúde das pessoas com deficiência, eu trago um pouco da minha história também. Inclusive, o meu Instagram eu vou passar aqui, tá, professor? É Betânia... Pode passar. Eu vou pôr no chat aqui também. Isso, ótimo. O professor vai colocar no chat aí. Então, lá nos meus destaques... Pode falar. É betaniaandrade.adv. Nos destaques eu falo um pouco sobre a miastenia. E aí eu contei isso, um pouco dessa minha história, para vocês entenderem. Ui, caiu aqui no Instagram. Peraí que vai voltar. O Instagram deu uma travadinha. Voltou. Voltou.
Então, eu contei um pouco dessa minha história para vocês entenderem por que eu escolhi esse tema. Foi porque eu vivi o erro de diagnóstico, eu vivi o diagnóstico tardio, eu vivi, vou contar um pouco mais para frente, a insuficiência no tratamento. Então, eu disse, não, vou trazer um tema que eu vou conseguir contextualizar com a minha prática, porque eu acho que fica até mesmo mais fácil das pessoas visualizarem, né? Foi por isso que eu escolhi esse tema. Excelente, já pus até na nossa telinha aqui, todo mundo já vê aqui o Ótimo, seu obrigada. slide. Muito bom. Enfim, a sua história é fantástica, né? A gente já conversou algumas vezes até, enfim, tudo que você atravessou enfim, acho que isso não tem como a gente não se emocionar e mais do que isso, né? Acho que a forma como você encarou isso é uma lição para todos nós, né? E a forma como isso te motivou aos estudos, como isso te motivou, né, a querer saber mais e entender mais, enfim. E claro, a gente pode falar, pode falar. Eu até falo, você falando sobre isso, me fez até lembrar uma coisa que eu sempre falo, que assim, a miastenia, ela me fez ser a pessoa que eu sou hoje, sabe? Que quando começou eu tinha apenas 14 anos, quando começaram os primeiros sintomas. Morava na roça, eu queria ser engenheira florestal, veterinária, alguma coisa do tipo, sabe? Então eu tive que mudar totalmente os meus planos até então, para uma profissão que não exigisse tanta força, né? Porque acaba que engenharia florestal você tem que ir para o campo, veterinária também. Eu escolhi fazer direito e hoje, professor, eu tenho certeza que é tudo parte de um propósito, sabe? Eu falo que a minha CNA me fez ser advogada e me fez ser advogada especializada nessa área. Eu tenho certeza que é parte de um propósito para eu poder alcançar outras pessoas por meio do meu trabalho, sabe? Porque eu falo que as pessoas padecem por falta de informação. Então, se não fosse a minha CNI, eu tenho certeza que eu não teria os olhos tão voltados para essa questão como eu tenho hoje. E outra coisa que eu tenho plena convicção em afirmar é que depois que eu descobri a área do direito médico, da saúde das pessoas com deficiência, aí sim eu descobri a verdadeira razão em ser advogada. É assim, como diz o nosso amigo Eduardo, eu amo o que eu faço e realmente me encontrei assim, tanto na profissão quanto na vida, sabe? Olha só, o nosso amigo Cleiton no Facebook aqui, ele é médico, né? Ele está acompanhando direto aqui, muito legal, ele está Que legal. participando. Ele está falando que você tem carinha de médica pediatra. Agora, Betânia, bom, a miastenia é uma doença rara, é considerada uma doença rara, Sim. né? A gente tem critérios hoje já para definir doença rara? Fala um pouquinho sobre a questão das doenças raras, assim. Tá. Uhum. Bom, a gente tem critério sim. É tipo, quando uma doença é considerada uma doença rara pela Organização Mundial da Saúde, para ser considerada uma doença rara, é aquela que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Ou seja, 1,3 pessoas a cada 2 mil indivíduos. E a estimativa é que hoje existam de 6 a 8 mil doenças raras no mundo. E 80% dessas doenças, elas são decorrentes de fatores genéticos. Os outros 20% decorrem de infecções, causas ambientais ou questões imunológicas, que é o meu caso. Então, eu tenho uma doença rara e ela ainda está dentro dos 20% das doenças raras, que é na questão, ela não é genética, ela é decorrente de um fator, de uma questão imunológica, é uma doença autoimune. E no Brasil, que tem mais ou menos 3 milhões de pessoas com doenças raras. Ou seja, 1 em cada 16 indivíduos tem alguma doença rara. Porque, assim, cada doença ela pode atingir um número reduzido de pessoas, mas a soma de todas as doenças, ela afeta uma parcela significativa da população. E, especificamente, no caso da miastenia, as estimativas demonstram que há 20 casos de pessoas com miastenia a cada grupo de 100 mil pessoas, aproximadamente. Caramba. E é um problema porque as doenças raras, em geral, elas são muito negligenciadas, inclusive pela indústria farmacêutica, né? Sim. Porque a gente tem aquela história de medicamento órfão, e não há, né? A indústria farmacêutica acaba não tendo um interesse muito grande em Interesse. investir, né? Porque o retorno financeiro não é da forma como se espera. Os próprios testes, né, que tem que ser feitos para as doenças raras são mais complexos. Uma coisa é você testar uma população gigante que tem uma mesma patologia, outra coisa é você fazer testes em cima de doenças raras. Você demora muito para ter os resultados, né, farmacêuticos, farmacológicos, tal. Então, além de tudo, né,
o paciente que tem uma doença rara lida com esse complicador, né? Que não há uma medicação efetiva muitas vezes, ou é uma medicação caríssima, importada, e aí a gente entra naquela discussão de judicialização e tal, ou só tem tratamento no exterior, enfim. Então, passa por tudo isso também, né? Sim. E pode falar, pode falar. Não, é só complementando, é um problema muito grande que eu vejo, né, em questão de judicialização, porque tem muitos casos de doenças raras que não tem sequer protocolo clínico. Então, assim, é uma briga muito grande, porque aí a pessoa vai solicitar o medicamento no SUS, aí eles alegam aquela negativa padrão, tem o medicamento, mas não tem para essa doença específica, né? Vai ser um tratamento off-label. Então, assim, mas e aí? Não tem nenhum protocolo clínico falando qual é o tratamento para aquela doença? Então, todos os medicamentos que indicarem vão ser, via de regra, off-label. Então, na judicialização, eu tenho muitas essas questões, eu tenho alguns casos de pessoas com doenças raras, e eu vejo isso assim no dia a dia, como é difícil essa questão da medicação, como que é uma luta. Além da pessoa ter que lidar com toda essa situação, né, assim, professor, o professor e todo mundo que está assistindo, né? Eu convivo muito com pessoas que têm miastenia hoje, que têm outras doenças raras. E a questão do diagnóstico, do erro de diagnóstico e do diagnóstico tardio é uma coisa que é muito evidente, que acontece na maioria dos casos, sabe? E além de ter que lidar com essa situação, quando você tem o diagnóstico, você ainda tem a dificuldade para conseguir a medicação. Exatamente. Exatamente. O pessoal está perguntando o que é um medicamento órfão. Medicamento órfão é como o pessoal chama essa classe de medicamentos que são para tratamento de doenças raras. É isso, é uma nomenclatura que foi dada, né? Medicamento órfão. É porque você pega, ele é meio que único, ele não tem uma raiz, ele não tem uma. É isso, basicamente é isso que é o medicamento órfão, né? Não é que nem você pegar, sei lá, uma dipirona, você tem lá uma ramificação grande e tal. É um medicamento único, é mais ou menos isso, tá? E não há, por Uhum, isso que eu falo, não há interesse da indústria farmacêutica em trabalhar com medicamentos órfãos, tal, justamente por isso, tá bom? É isso, só para exatamente. esclarecer a galera aqui. É, E aí, agradecer, fala. queria até agradecer aqui o doutor Bruno Carvalho, que é o vice-presidente da Comissão da Direito Médico de Minas. Ele está aqui assistindo a gente, teceu alguns elogios aqui. Obrigada, doutor Bruno. E a Ana Macedo também falou sobre o meu perfil lá, que eu falo muito sobre a miastenia. Quem quiser, então, depois entrar lá para poder dar uma olhadinha. Eu tentei dar uma corrida de olho no chat aqui agora, enquanto. É isso aí, o doutor Bruno sempre com a gente aqui também. Ele também fez o curso de formação, né, inclusive. Ele fez, eu acho que ele é da turma 2 também, se eu não me Eu engano. também acho que ele é da mesma turma que É da eu. turma 2, é. Muito Isso. legal. E, Betânia, agora a gente, para falar um pouquinho sobre a questão do erro, né, do diagnóstico, das doenças raras e Uhum. tal, a gente sabe que para o médico não é também uma situação simples, justamente Sim, porque o nome já diz, é uma sim. doença rara, né? Mas a gente tem que ter alguns critérios para trabalhar essa questão, né? Porque também não dá para isentar 100% de responsabilidade o profissional nessas Uhum, situações. Então, até a uhum. partir da sua própria experiência, tal, fala um pouquinho para a gente sobre a questão. Acho que assim, passando pela relação médico-paciente, o que seria, né, esse erro, enfim, quando é que ele pode ser responsabilizado? Fala um pouquinho para a gente. Tá. Falando só brevemente aqui, professor, sobre a relação médico-paciente. A relação médico-paciente, ela começa, né, desde o primeiro contato ali, até tratamento, diagnóstico, prognóstico, enfim, não falei na ordem cronológica, mas é uma relação muito importante, tem que existir confiança entre o Sim, médico. A gente sabe que antes era aquele médico de família, né? Que era um médico já de confiança da família, e hoje virou uma relação muito assim, consumerista até, digamos, né? Por que eu quis falar um pouco sobre a relação médico-paciente? No meu caso, quando o médico me deu esse diagnóstico errado, falando que era um problema psicológico, a partir da segunda vez que ele falou isso, eu não quis mais voltar nele. Porque eu, na condição de paciente, eu sabia, tem alguma coisa errada acontecendo. Eu sei que não é um problema psicológico. Então, você tem essa quebra, né, da relação médico-paciente, você perde essa confiança com o médico. E mesmo quando eu fui diagnosticada, o que aconteceu? Era uma médica do hospital escola, hoje eu até entendo ela, né, tendo visto o número de pessoas, mas teve um dia que foi uma coisa que me marcou muito, de forma não positiva, de forma negativa, né, que eu tinha apenas 15 anos na época, ela virou para mim e falou assim, porque mesmo com a medicação que ela me ofereceu, porque era apenas um medicamento que ela tinha passado na época, que inclusive eu tomo ele até hoje,
mas eu estava com muitos sintomas mesmo. Eu ia para a faculdade, meu irmão tinha que me carregar, me colocar dentro do ônibus para ir para a faculdade. Na hora que voltar, o motorista me ajudava, que era esse ônibus de cidade pequena que leva as pessoas, então as pessoas são conhecidas. Na volta, o motorista me ajudava, e quando eu chegava em casa, meia-noite, que eu estudava à noite, meu irmão estava na porta de casa me esperando para ajudar a subir as escadas de casa, enfim. E então, mesmo com a medicação, eu estava com muitos sintomas e a gente foi questionar isso para a médica. E ela virou para mim dessa forma, ela falou: olha, essa doença é essa, você tem que aprender a lidar com isso, não tem cura, se algum médico falar com você que tem cura, tá querendo roubar seu dinheiro. Falou comigo exatamente com essas palavras. E assim, eu já tinha pesquisado um pouco sobre a doença, eu sabia que não tinha cura, mas eu acho que é tudo a questão ali, como que o médico fala com o paciente, né? Como ele mantém essa relação médico-paciente. Então, a partir desse momento também, a minha relação médico-paciente com ela foi completamente cortada. Eu não quis mais me tratar com ela. Nós fomos atrás de outros médicos e hoje é o médico que eu faço tratamento até hoje, já tem alguns anos. Eu faço tratamento em São Paulo, na Unifesp. Inclusive, quero ir visitar a Cremesp e visitar seu escritório quando eu for aí. Eu me trato em São Paulo e as pessoas perguntam assim: ah, mas em Belo Horizonte, em Minas, não tem um tratamento adequado? Eu disse: olha, eu até conheço pessoas que se tratam aqui em Minas, mas eu tenho tanta confiança no meu médico, porque foi ele que me devolveu a qualidade de vida, me devolveu literalmente as forças, que devido a essa confiança que eu tenho nele, pode ter um médico atrás, meu vizinho, que eu quero continuar com o meu médico. Então, eu acho que dentro do diagnóstico e do tratamento do paciente, seja ele com doença rara ou não, a manutenção dessa relação médico-paciente é muito importante, sabe? E falando sobre o erro agora, propriamente dito, como você mesmo disse, a gente tem alguns Porque, requisitos. deixa eu só te fazer um parênteses agora que você vai mudar, Uhum. só com relação à questão da relação médico-paciente, né? É isso, a comunicação dessa notícia, né? Ela exige todo um cuidado quando você vai comunicar alguém de uma doença rara, principalmente, né? Exige todo um cuidado, e como a gente vê processos, denúncias, enfim, até perante o conselho e tal, que poderiam ser resolvidas se houvesse essa comunicação efetiva, uma comunicação, né? Então, assim, a gente briga muito por isso, né? Porque Sim, essa comunicação, ela pode ser determinante, quer dizer, dali você poderia sair absolutamente arrasada, não procurar mais outro médico, não procurar mais nenhuma outra consulta, né? Você poderia exatamente. ter simplesmente desistido, né? Sim, Então, porque assim, eu não desisti, mas tem algumas pessoas que ao ouvir isso de uma médica, pensam assim: ah, então é isso mesmo e vou ter que aceitar, e se acomoda com aquela é, situação, sabe? Inclusive, eu já li muito sobre isso, né, estudando sobre essas questões de direito médico, que atrelando o que você está falando, que grande parte dos processos contra médico se dá por essa quebra na relação na médico-paciente, relação médico-paciente, exatamente. comunicação, e não por erro médico propriamente dito, né? Exatamente, exatamente. E a gente, claro, assim, a gente tem visto, acho que, não é, a gente sabe que não é fácil para o médico também chegar a uma conclusão dessa, dar uma Sim, notícia, mas é isso, eu acho que a gente tem que ter essa cada vez mais essa boa, e acho legal você trazer esse exemplo, porque você trouxe um exemplo negativo, como você se superou e depois trouxe o exemplo positivo, quer dizer, hoje você vem para São sim, Paulo e você não larga desse sim. médico, né, Não, não mesmo. né. É, E é isso assim, aí, quer dizer, ele me viu sair do ensino médio, me viu ir para a faculdade, passar na UAB, começar a olha que advogar. legal. Eu vou lá, ele pergunta da minha vida, sabe? E aí, como é que tá? Ele até brincava assim: aí, tá saltando os presos lá e não sei o quê, porque ele não sabia exatamente antes a minha área de atuação, Aham, aham. o direito da saúde, né? Então, assim, ele já criou um certo vínculo assim mesmo, sabe? E é muito interessante isso. Tipo, quando eu vou, eu levo coisa de Minas para ele. Então, criou mesmo uma relação médico-paciente de confiança. E, assim, por acompanhar por tantos anos, você acaba tendo até um carinho, né, por uma pessoa que devolveu ali a sua qualidade de vida. Exatamente. E é o que eu costumo falar para os médicos também, né, quando o médico vai receber um paciente, tenha paciência. Porque Sim, você pode estar recebendo um paciente que está vindo com uma experiência prévia ruim, né, e aí você tem que ter uma habilidade para poder sentar com esse paciente e, entre aspas, "desarmar" esse paciente e trazer ele para dentro do seu consultório, né. Deixar o consultório anterior, onde ele teve a experiência ruim, e trazê-lo para dentro do seu consultório. É claro que no dia a dia, tal, tem muito médico que acaba não tendo, não conseguindo, né. Ele é um bom médico,
ele é um bom médico, mas ele recebe um paciente já machucado, né, por uma consulta anterior que não foi boa, um tratamento anterior que não foi legal, e ele não consegue ter essa habilidade de transformar aquele paciente no seu amigo, no seu parceiro, no seu companheiro, Sim, como esse médico conseguiu fazer com você, né? Muito exatamente. legal. E assim, professor, para não falar assim, ah, mas é porque você se tratava no Hospital Escola em Belo Horizonte e lá você foi para o médico particular. Não, em São Paulo também eu me trato pelo SUS, pela Sim, Unifesp, pela Universidade Unifesp, Federal de São sim, Paulo. sim, O tratamento também é todo público, sabe? A diferença mesmo foi do sim. profissional, não do ambiente, digamos assim. Exatamente, exatamente. Muito bom. Agora pode entrar você ia falar do erro, pode entrar na questão do erro. Sim, entrando no erro médico propriamente dito, o que que acontece? Como você mesmo disse, professor, não é fácil para o médico chegar num diagnóstico, seja de uma outra patologia, mas principalmente no caso de doenças raras, né? Às vezes ele se depara com a situação que ele nunca viu. Então, o paciente e os familiares, eles precisam entender também que, assim, a não realização das suas expectativas ali não configura erro médico. Então, nem sempre vai ser erro médico. Inclusive, outro dia teve uma decisão de Minas, do Tribunal de Minas, que nem era desrespeito a erro médico, mas eu vou trazer só para exemplificar, que foi um cidadão que ele teve uma fratura no pé, só que essa fratura só pôde ser verificada algum tempo depois. Ele foi no médico, o médico pediu os exames, estava tudo certinho, parece que assim, trincou, mas depois, devido a alguma movimentação, quebrou. E aí ele foi processar o médico, falando que ele estava com o pé quebrado e o médico não tomou as devidas precauções. Mas aí o médico conseguiu comprovar. Não, quando ele foi lá, ele fez os exames necessários para diagnosticar e até então não tinha nenhuma fratura. Então, assim, não atendeu a expectativa do paciente naquele momento, mas também não configurou um erro médico, porque o médico conseguiu comprovar que ele fez tudo que estava à disposição dele naquele momento, né? Mas em relação ao erro, o que, que vai configurar o erro médico e sua responsabilidade civil propriamente dita, né? Quais são os critérios para configurar a responsabilidade civil do médico? A gente vai precisar de uma conduta, seja omissiva ou comissiva, a culpa, né, que eu vou falar sobre ela, o que caracteriza a culpa, o dano e o nexo causal. Isso independente de ser uma doença rara ou não. E caracterizando a culpa vem a questão da negligência, da imprudência e da imperícia. Tem até alguns doutrinadores que questionam, né, se o médico pode ser imperito ou não, se aplica a questão da imperícia na questão do médico. Mas, enfim, o que seria a negligência? A negligência, via de regra, é um ato omissivo. Por exemplo, quando o médico esquece uma pinça cirúrgica dentro do abdômen do paciente. A imprudência é quando ele não age, ele age sem cautela. Por exemplo, o cirurgião, ele não é anestesista, ele é um cirurgião cardíaco, ele não esperou o anestesista chegar e ele aplicou anestesia no paciente e isso levou o paciente a óbito. Nesse caso, ele vai ser tanto imprudente como também imperito, porque a imperícia é exatamente isso, né? A deficiência do conhecimento técnico para praticar aquele ato. Então, configura também essa questão aí de um cirurgião cardíaco que aplica um anestesista sem ter o conhecimento técnico para isso. Então, seria esses os pontos que caracterizam a responsabilidade civil do médico diante de um erro de diagnóstico, tanto para doença rara ou outro tipo de doença. Show. E eu acho que a questão é interessante, como você estava falando aqui sobre a caracterização do erro, né, da negligência, imprudência, imperícia, e juntando com a sua história, com tudo que você contou, tal, a primeira médica, né, que te falou isso, na verdade, ela foi muito imperita, mas imperita na forma de se manifestar, né? Sim. Ela não teve a perícia, porque no fundo o imperito é isso, é uma falta de cuidado, uma falta de Uhum. conhecimento, é uma falta de ela poderia ter sido mais perita na hora de conversar com você, né. Exatamente. Entre aspas, claro, não é a perícia técnica que eu tô Sim, falando, mas não deixa de ser uma forma, né, de colocar mas também, assim, a gente de repente, se ela não tivesse falado assim com você, você não teria tido garra para ir atrás e ter vindo para eu São acho que Paulo e assim, achado outro é, médico exatamente. Tudo foi se encaixando depois, sabe? É uma longa história. Só que eu acho que é, você mesmo disse anteriormente. Se ela falasse isso com outra pessoa, talvez essa pessoa iria se acomodar e aceitar que era aquilo mesmo. E, assim, e naquele tempo eu tinha dificuldade até mesmo para virar na cama à noite, enquanto a gente está dormindo, que a gente vira à noite até sem perceber, eu não conseguia fazer isso. Então, assim, era sim. uma falta muito grande que outras pessoas talvez iriam aceitar isso como verdade absoluta, né? Então, eu acho que é preciso esse dever de cuidado. É. E com relação
ao erro de diagnóstico em si, né? Que acho que é uma coisa que a gente trabalha, quer dizer, a gente fala erro médico de forma ampla, mas o erro médico Uhum, pode passar por algumas fases, né? Ele pode ter o erro do diagnóstico, ele pode ter o erro de procedimento, ele pode ter uhum, o erro terapêutico, né? O erro de prognóstico, né? E sim. aqui, quando a gente fala de doenças raras, o mais comum, digamos assim, é a gente pensar no erro do diagnóstico, né? Porque é o primeiro ali, é a hora que ele vai ter que cravar que é uma doença rara, enfim. Fala um pouquinho da tua visão a respeito disso, do erro do diagnóstico, do prognóstico, enfim, Uhum, dá uma visão uhum. pra gente. Bom, aham. A questão do erro de diagnóstico em doenças raras, eu entendo que assim é uma linha muito tênue para o médico, porque são questões muito técnicas e até mesmo para o judiciário depois. Como que ele vai julgar aquilo, se houve o erro de diagnóstico, ou se foi a insuficiência ali, até mesmo de literatura médica, né? Porque a gente sabe que a medicina também ela não é absoluta, e a gente tem muitos casos de doenças raras, como eu relatei acima, então é normal, digamos assim, que às vezes o profissional ele se depare com certas situações que ele não vai saber como proceder. Até mesmo a advocacia é muito amplo, então vai ter coisas jurídicas que a gente não vai saber como proceder, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, porque a responsabilização do médico não é tão simples na questão de erro de diagnóstico, principalmente na questão de doenças raras. Então, para o médico ser responsabilizado no caso de doenças raras, inclusive tem uma autora que eu vou citar depois, foi um livro indicado pela Lídia, ela fala que quando é erro de diagnóstico em doenças raras, que o médico não vai ser responsabilizado. Mas as minhas considerações finais, assim, eu não entendo totalmente assim, sabe? Eu acho que o caso tem que ser avaliado de forma concreta e ver quais foram as medidas que o médico tomou em relação àquela patologia, o que ele fez para tentar o diagnóstico. Inclusive, professor, tem até um fato que aconteceu essa noite, bem interessante, de uma aluna sua da 7ª turma. Ela me Essa encontrou noite, essa noite, ela me direito médico é dinâmico, hein? exatamente. Eu acordei e vi a mensagem dela. Eu não sei se ela está aqui no chat, eu não vou citar nome, mas enfim. Ela me mandou uma mensagem falando que após a morte do pai dela, ela resolveu mudar de área de trabalhista para vir para a área do direito médico, tendo em vista o que o pai dela passou. E ela me contou que o pai, ele tinha uma doença muito rara, que agora até esqueci o nome, eu não conheço, e acabou falecendo. E eu perguntei para ela assim, antes dela me falar sobre a doença rara, eu perguntei, por que você resolveu ir para o direito médico após a morte do seu pai? Foi erro de diagnóstico? E aí ela já vem me falando, depois que eu comecei a estudar um pouco sobre o direito médico, eu não vejo exatamente como erro de diagnóstico, porque hoje eu consigo entender que trata-se de uma doença, tratava-se de uma doença muito rara, então os médicos fizeram o que estava ao alcance deles. Então, eu acho que foi um resultado, digamos que natural da doença e não exatamente uma falha dos médicos. Então, assim, eu entendo que a questão da doenças raras em si, ela tem que ser analisada de forma muito específica. Porque, como você mesmo disse, para o médico não é fácil, né? É uma questão bem peculiar. Exatamente. Também, quando chega um caso de uma doença rara, a gente brinca que o médico ele vai ter que se tornar um pesquisador, digamos assim, né? Para procurar É. médica com os amigos que são médicos, para tentar encontrar algum caso semelhante. E uma coisa, professor, que eu acho muito importante, que eu acho que faz muita diferença na vida do paciente, é a questão da humildade do médico. Porque, assim, tem Sim. algumas questões que o médico, ele sabe que ele não está dando conta, digamos, de solucionar o caso, mas ele não passa para frente. E, inclusive, eu cito um triste exemplo de uma paciente com miastenia que chegou a falecer. Ela fazia um tratamento que, conhecendo da miastenia, né, não sou médica, mas por conviver há tantos anos com a miastenia, hoje eu vejo que o tratamento dela, para mim, era insuficiente. Ela precisava de outras opções terapêuticas, e o médico falou que era simplesmente aquilo, e ela, ao contrário de mim, aceitou como uma verdade absoluta. E ano passado, infelizmente, ela teve uma crise, ficou bem grave e acabou falecendo, sabe? Então, assim, eu acho que, além do médico ter que se tornar um investigador, ter que procurar aí com seus amigos algumas opções, conversar com alguma equipe médica para Sim, tentar sim. solucionar o problema do paciente, ele tem que ter a humildade de falar assim: olha, esse caso, infelizmente, eu não consigo te ajudar, mas eu vou te encaminhar para um profissional que consegue. E eu vejo que muitas vezes, eu não sei qual é a sua visão sobre isso, queria até que você falasse um pouco, eu acho que falta um pouco dessa humildade nos médicos. Não é, e isso que você colocou, que você falou, né, da Unifesp aqui e tal, é interessante como dentro dos hospitais universitários, essas doenças são bem avaliadas, né? São bem avaliadas. Por quê? Porque você tem um ambiente universitário, você tem um ambiente de Sim. pesquisa, né?
Então, claro, vamos tirar aí fora a sensibilidade daquela médica, tal, já ficou no passado. Sim, já. Talvez ela não estava Mas num dia bom, só isso, entendeu? isso, mas você consegue Eu sou ver muito ali grata a ela por ela ter feito o meu diagnóstico, entendeu? Foi ela que deu, assim, digamos que o pontapé inicial. o pontapé inicial, né. E quando a gente fala desse ambiente de residência médica, em que há os estudantes, tal, é interessante que a gente observa, é uma questão de observação mesmo no dia a dia. Existe toda uma preocupação deles se reunirem, às vezes quando surge um caso diferente, discutirem, porque eles Sim, também querem aprender com aquilo, né, sim, eles também querem aprender. Então é isso, quer dizer, às vezes o médico fica muito preso ali em cima do que ele está só no seu caso, só no seu caso, e não consegue abrir esses horizontes, e como isso é importante, pode eventualmente até salvar uma vida, né. sim, exatamente. Então, assim, professor, professor e todo mundo, né? Eu me refiro ao professor porque eu estou na tela só com você para não me Claro, perder. claro. Eu entendo que, no caso de doenças raras, realmente é uma situação bem atípica para o médico. Não pode falar assim, houve um erro de diagnóstico, o médico vai ser responsabilizado. Eu entendo que a situação tem que ser analisada de acordo com o caso concreto, e é muito importante para o médico, para evitar eventuais responsabilizações também, né? De regra, ele já tem que fazer isso, anotar tudo no prontuário médico. Mas no caso de doença rara, que ele tome ainda mais cuidado de anotar detalhadamente tudo que ele fez, todos os exames que foram solicitados, para que, se, né, o paciente, por não ter obtido a expectativa que ele esperava, como eu falei anteriormente, resolver entrar com processo ético ou civil contra esse médico, ele tenha meios de provas suficientes para demonstrar, olha, eu agi aqui com toda prudência, eu fui enfim, a culpa não vai conseguir caracterizar os elementos da culpa, né? E assim isentar ele de responsabilidade. A partir do momento que ele demonstra que tudo que estava ao alcance dele foi realizado. Então é isso, eu acho que o médico precisa se resguardar, ter essa humildade de, se o caso não for para ele passar, ou se reunir com a equipe médica, pedir todos os exames que tiver ali, que forem de acordo com o caso e acessíveis, né? Enfim, se amparar de todos os meios para que não haja essa responsabilização dele. Porque casos de erro grosseiro também, eu entendo. Por exemplo, a pessoa chegou relatando diversos sintomas e ele não pediu todos os exames necessários, não fez toda a anamnese necessária. Eu entendo que nesses casos de erro grosseiro cabe sim a responsabilização do médico. E é isso. Eu ia falar uma outra coisinha, mas agora fugiu. Mas por hora é isso. Eu entendo que Tá bom. em caso de erro grosseiro, o dever de ação do médico para determinados pontos caberia o dever de indenização, mesmo sendo uma doença rara. Sim, a doença rara não é uma doença indetectável, ela é Sim, rara, ou exatamente. seja, em algum momento é possível você chegar até ela, né. E aí você Uhum. tem que conseguir percorrer esse caminho e ver se o médico se utilizou de todos os meios para chegar até esse caminho. Só que aí tem um outro Sim, problema, que é o erro terapêutico, né. sim, Quando ele sim. chega no diagnóstico, mas ele aplica uma terapia que não é a indicada para aquele caso, que não é e aí é outra fase do problema, porque a gente também está falando de doenças raras, né, em que as terapêuticas são pequenas, digamos assim, restritas, né, e aí fica a dúvida, quer dizer, como ele seria responsabilizado por um erro terapêutico, enfim. Sim. Então, a questão do erro terapêutico, até uma coisa que eu queria te perguntar, porque, um exemplo, no meu caso, Pergunte-me. no início, a médica fez o diagnóstico, essa médica aí, né? Ela fez o diagnóstico e ela prescreveu medicação que, inclusive, eu tomo até hoje, e ela é correta para o tratamento da miastenia. Só que, mesmo assim, eu continuava com muitos sintomas, e a miastenia, ela já tem protocolo clínico, onde estabelece outras opções terapêuticas. E a médica não tentou, ela simplesmente disse para mim: sua doença é isso, você tem que aprender a conviver, não há cura. Eu tinha que tomar medicamentos de 3 em 3 horas, inclusive colocar o despertador durante a noite para eu tomar o remédio. Então, assim, o que você entende nesse caso? É um erro de tratamento ou seria um tratamento suficiente? Eu queria até que você me falasse um pouco sobre sua visão em relação a isso, sabe? Porque, assim, ao meu ver, eu entendo que foi insuficiente o tratamento dela. Isso estaria dentro do erro de tratamento? E qual que seria o grau de responsabilidade? Agora eu queria passar essa pergunta para você. Que bom, né, obrigado. Você que é especialista aqui. Olha, eu acho, eu sempre vejo com muita cautela essas questões, sempre que a gente vai falar do estudo das doenças raras, por isso, né. É difícil você defender um erro propriamente dito, né, quando a gente está falando
de uma doença mais comum, enfim, né? Mas quando a gente fala de uma doença rara, o que eu acho que é fundamental, quando você tem um caso que nem o seu, que já tem um protocolo clínico, que você já tem algumas opções terapêuticas, é o diálogo. É o consentimento do paciente, a autorização do paciente, o diálogo com o paciente, né? O médico não pode casar com um tratamento e querer morrer ao lado daquele tratamento. Se não está evoluindo bem, se não está evoluindo da maneira, ele tem que conversar com o seu paciente, até porque é um paciente raro, é um paciente único, né? Então, tem que sentar com ele e falar, olha, como é que está esse tratamento para você? E aí você vai dizer, olha, eu continuo tendo muitos sintomas fortes, tal, não estou sentindo regredir, não estou sentindo melhora, tal. Eu digo, olha, existe um outro, né? Existe uma opção diferente, existe uma alternativa. Então, eu acho que há um equívoco aí, né? Há um equívoco. Mas é um equívoco que é difícil colocar como um erro terapêutico, porque a terapêutica não está totalmente equivocada, né? Ela existe, ela é um protocolo. Mas no seu caso, e aí é que entram, né, as questões da relação médico-paciente, da individualização do paciente. No seu caso específico, não estava funcionando. Então, aí o médico tem que ter a sensibilidade para observar e dizer, olha, vamos... Ou ele fala, não tem outro, e aí a convicção dele, é difícil a gente lidar com a convicção do profissional, e aí você tem o direito aqui, é uma segunda opinião, você tem direito aí a um outro profissional, né? Não necessariamente uma segunda opinião diferente da primeira caracteriza o erro. Sim, porque os médicos são livres, né, para a questão terapêutica, sim. Exatamente. Passando para a nossa área aqui, é como eu optar por entrar com um mandado de segurança ao invés de uma obrigação de fazer, sei lá. É uma opção, não está errado, a não ser que eu tenha cometido um erro grosseiro quando entrei com mandado de segurança, porque não era uma entidade pública, não era uma autoridade, não era nada disso. Aí eu errei. Mas fora isso, são opções. São opções. O que eu acho é que há que se ter esse diálogo para que o médico possa sentar com o paciente e dizer, olha, como é que está o tratamento, como é que você está reagindo, está funcionando ou não está funcionando? E aí propõe alternativas, né? Sim. E esse é um grande nó hoje em dia, porque a gente tem visto situações em que os médicos estão sendo responsabilizados pela falta do diálogo, pela falta do consentimento, pela falta da autorização do paciente, né, nos tratamentos e tal. Então, é isso. Essa a visão que eu tenho. Eu acho que o erro, propriamente dito, terapêutico, nessas situações de doenças raras, tem que ser visto com muita cautela. Muita cautela. Mas, às vezes, ele vai ser caracterizado pela falta do diálogo. A doença rara em si, ela é toda vista com muita cautela, né? Dos mínimos detalhes, digamos assim. Exatamente. Inclusive, professor, você falou do termo de consentimento, me fez até lembrar que tem algumas doenças que são muito raras, né? Que tem a questão do tratamento experimental, que é muito importante ter esse diálogo da relação médico-paciente, do informar o paciente sobre as possibilidades existentes e caso, né, tenha opção pelo tratamento experimental, nunca deixar de pegar o termo de consentimento ali do paciente ou do seu responsável legal. É só abrir um parênteses, assim, de uma coisa que eu estava para falar, e aí a gente vai falando de uma coisa e outra e vai encaixando, assim, as coisas, né? Sim, exatamente. Porque, além de tudo, tem isso. Tem os tratamentos que são os experimentais, e aí tem os protocolos para os tratamentos experimentais, né? E geralmente é isso, acontecem no ambiente universitário médico, né? Esses tratamentos experimentais, né? Exatamente. E que mais, Betânia? Bom, professor, um outro ponto que eu estou estudando... Faça. Um outro ponto que eu estava aqui estudando é sobre a teoria de perda de uma chance na questão do erro de diagnóstico. Eu vi que o Dr. Eduardo Dantas, ele fala que não se aplica a teoria da perda de uma chance em casos da relação médico-paciente. E eu vi outros, mais de um, doutrinadores falando que se aplica sim e tudo. E aí eu fiquei naquela assim, eu acho que algumas situações realmente se aplicaria. Por exemplo, eu conheço pessoas que, devido ao erro do diagnóstico, elas ficaram tetraplégicas. Precisam hoje do auxílio da cadeira de roda porque houve diagnóstico, foi tratado como uma doença e hoje é outra doença. Mas, como eu disse, eu acho que também deve ser analisado de acordo com o caso concreto, a especificidade da doença, o que o médico fez para tentar chegar naquele diagnóstico, né? E eu vi também o caso dessa moça que eu mencionei que faleceu por causa de um erro, talvez, ou por uma insuficiência no tratamento. Então, assim, eu acho que, dependendo do caso, pode sim haver a responsabilidade por perda de uma chance.
E você, o que que você acha, assim, qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Era só essas duas perguntas que eu tinha para fazer para você. Não, eu acho que a questão da perda de uma chance, ela existe, ela existe. É uma teoria que surgiu na França, foi aprimorada no direito italiano, chegou no Brasil de maneira tímida, né, e mas ela é uma teoria, ela é uma teoria. Agora, eu sempre digo que a gente tem que ter bastante cautela na aplicação da teoria da perda de uma chance, quando a gente fala da área da saúde. Não é que ela não é aplicável, eu só Uhum, acho que tem que ter cautela, né. Por uhum. quê? Porque aí a gente correríamos o risco de transformar a medicina em algo muito exato, o que não é, né. Não é o fato de eu ter 2 tratamentos e ter optado por um e não deu certo, que necessariamente o outro daria, então houve a perda de uma chance. Não é Sim. essa a conclusão que eu tenho. Eu compreendo que a perda de uma chance você tem que ter, uma chance concreta e real, que foi deixada, né, no caminho, e aquela em que foi feita a opção, estaria muito próxima de um erro grosseiro na adoção. Uhum. Diferente quando o médico coloca, por exemplo, nós temos um tratamento mais agressivo, um tratamento mais conservador. Não dá para dizer que a opção pelo mais agressivo caracterizaria a perda de uma chance com relação ao mais conservador, né, não vejo dessa maneira. Então eu acho que para a gente conseguir aplicar de maneira rasa aqui, a teoria da perda de uma chance daria Sim. uma live inteira aqui. Mas de maneira ainda superficial, eu colocaria o seguinte: você só pode caracterizar a perda de uma chance quando você tem uma outra concreta e real, que foi deixada de lado, e aquela que foi adotada, né, vem caracterizada de um erro grave, de um erro grosseiro de diagnóstico, de um erro grosseiro de terapêutica, nesse sentido. O restante é diálogo entre médico e paciente, Uhum. né. Eu acho que a Uhum. teoria da perda de uma chance, ela pode caracterizar, por exemplo, quando o médico não discute com o paciente as possibilidades terapêuticas, né. Aí eu acho Uhum. complicado, quando o médico adota sozinho. Ele acha que é aquilo e faz. E aí não houve a discussão com o paciente poderia ter optado por uma outra terapêutica, um outro tratamento, nesse sentido. Então assim, eu acho que ela existe. E ela vale muito a pena ser estudada, né, vale muito a pena ser estudada. No caso das doenças raras, mais complicado ainda, né, a perda de uma chance. Não dá para Uhum. dizer, por exemplo, num paciente oncológico, em que você tem um mais agressivo e um menos agressivo, e você discute com o paciente, ele opta por fazer o menos agressivo e acaba falecendo. Aí diz: "Ah, mas existia o mais agressivo". E aí eu poderia salvar a vida daquele paciente através do mas houve uma opção, né, houve uma opção, as cartas foram Sim. colocadas e as pessoas escolheram, né. Então eu vejo por aí, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né. Sim. Uhum. Não me filio à corrente de que não se aplica a teoria da Sim. perda de uma chance, mas também não me filio à corrente de que se aplicaria Se cem por aplica. cento a perda de uma É, chance. de Pessoal, o Instagram vai ser tá mesmo avisando a de gente que acordo vai com o caso acabar. concreto, né? Espera aí, Betânia, deixa eu só avisar o pessoal aqui do Tá. Instagram. Pessoal, venham acompanhar o finalzinho. Eu vou fazer o seguinte: vai cair no Instagram, eu abro de novo aqui para a gente só fazer o encerramento, tá bom? Pode ser, Betânia? Uhum. Pode ser, a gente já está finalizando. Então, o pessoal que está no Instagram, quem quiser vir para o YouTube, para o Facebook, é sempre muito bem-vindo. Aqui a gente tem o chat aberto, não fica passando na cara do nosso convidado. Mas aí eu vou encerrar aqui e já vou abrir de novo. Você fica de olho no Instagram. Tá bom. Espera aí que agora eu só preciso colocar, vou colocar ele aqui no IGTV. Tá. Aqui. Segura aí, pessoal, segura aí. Ninguém solta a mão de Se ninguém. segura aí que a gente está voltando. Cadê? Só um minutinho, só um minutinho. A gente já tá chegando aqui nos finalmentes, infelizmente, porque daria para ficar com a Betânia aqui até o final do dia, porque o papo é muito bom. Os mineiros são assim, né, tem esse papo gostoso, a gente vai Falante. conversando.
Vai conversando. Ó, aproveita aí, ó, aí, Daisy. Ótimo, Daisy. Aproveita que nós estamos fazendo aqui, dá like aí no vídeo. Vamos dar like para a aula da Betânia. Show. Agora eu vou iniciar ao vivo de novo aqui. Tô de olho aqui no Instagram para poder entrar de novo. Ele está só disponibilizando aqui Tá. o Ah, sim. GTV. Ele está subindo o anterior e a gente já bom. pega esse aqui. Eu não sei porque ele não está indo. Vamos aqui, vai. Vamos lá. Acho que ele vai. Estou voltando aqui. Tá. Voltou? Aqui. Voltou, só preciso te achar. Você já me achou Tô aí? entrando. Acabei de entrar. Beleza. Aí não apareceu para mim ainda, peraí. Agora apareceu. Apareceu? Já tem um delayzinho, né? Voltamos. Obrigado a todos vocês. Agora eu vou deixar aqui os comentários abertos, tá, Betânia? Tá. Agora eu vou ser mais indelicado, vou deixar passar aqui os comentários do seu rosto. Não, sem problema, a gente já está na conclusão mesmo. Para poder interagir nesse finalzinho. Obrigado a todos vocês aí que voltaram com a gente aqui no Instagram, né? E é isso, a gente estava encerrando aí a questão da teoria da perda de uma chance, né? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu acho que é uma boa teoria para a gente estudar sempre, porque é uma teoria interessante, né? Dentro do direito, ela não se aplica só ao direito médico, ela se aplica a várias áreas do direito. Dentro do direito médico é uma área, é uma teoria bem interessante para a gente estudar, né? Sim. E o meu posicionamento é Sabe como é que surgiu essa história da teoria da perda de uma chance no nosso direito? Não sei se o pessoal sabe. Uma questão da França? Não, aqui no Brasil. Não, no Brasil não sei. Foi no STJ, na história do show do milhão. Eu já vi sobre isso. Foi na história do show do milhão. Acho que foi em 2006, 2005, por aí. A história do show do milhão, que o participante teria acertado a pergunta, ele iria para a disputa, acho que de 1 milhão, alguma coisa assim, né? A disputa do prêmio grande, e ele foi retirado da competição, né? Aí você seria... nós teríamos certeza de que ele acertaria a pergunta do milhão? Provavelmente não tem como ter essa certeza, mas ele perdeu a chance de concorrer ao milhão, né? Sim. Ele perdeu a chance. Então, e era uma chance real e concreta, porque ele estava na disputa, ele já tinha acertado muitas questões, né? E aí ele perdeu a chance de lutar por esse 1 milhão. Então é daí que vem. Agora, é difícil você transportar, né, o show do milhão para dentro do direito médico, não é uma roleta, né, o direito médico. Exatamente. Agora que você falou, eu recordei sobre essa questão. E assim, em relação à perda de uma chance no erro de diagnóstico, no direito médico propriamente dito, o meu posicionamento é basicamente igual ao seu mesmo. Acho que não é a ferro e fogo, como a gente diz aqui, tem que ser analisado de acordo com o caso concreto e ver toda a situação ali, né? E já posso partir para minhas conclusões? Pode partir para as suas conclusões. A Milena apareceu no Instagram agora aqui, ó. A Milena, você me deixa doido. Você aparece aqui, você aparece lá. A Milena também está se tornando GPS, aparecendo por todo lado. Então, assim, em relação ao concluindo, né, em relação ao nosso tema da live, que é o erro do diagnóstico em casos de doenças raras e a responsabilidade civil do médico. O que eu entendo em relação a isso? Eu acho que quando a gente se depara, quando, na verdade, um juiz, um conselheiro, né, do CFM, do Conselho de Medicina do médico, se deparar com uma situação dessa, ele não tem que analisar exatamente o erro médico. Ele vai ter que analisar se o médico teve culpa, né, pela forma como ele procedeu para chegar naquele diagnóstico. Quais foram os meios utilizados para a investigação daquela patologia? Ele fez uma anamnese completa? Ele solicitou todos os exames? Ele fez tudo que estava ao alcance dele? Então, não dá para falar de forma taxativa. Diante do erro de diagnóstico, seja em doença rara ou em alguma outra patologia, o médico vai ser responsabilizado. Eu acho que eu entendo que tem que ser analisado toda a conduta do médico durante aquela trajetória para chegar naquelas... Inclusive, a autora que eu citei no início, ela chama Fernanda... Fernanda, não sei falar sobre o nome dela, enfim. Ô, Lídia, é por aí, ou Milena, escreve nos comentários, que eu não sei pronunciar o nome dela. A Lídia apareceu no Instagram, que acho que ela tá. Então, escreve o nome aí, Lídia. Cadê? O livro tá aqui, ó, peraí.
Tá aqui, ó. Ah, Esse livro aqui, ó. pronto, olha aí. Mais fácil. Hora do Ah, print, a como Fernanda dizem, né? Esse Scheffer, livro aqui. Fernanda Scheffer, claro, claro, claro. Fernanda Scheffer. Nossa, é fácil assim de falar o sobrenome dela, eu não sabia. Mas enfim, ela fala, né, que o erro de diagnóstico ele pode ser dividido em erro evitável e o erro inevitável. Que na questão do erro inevitável encaixariam as doenças raras e não seria punível. Só que, como eu já disse no início, o meu posicionamento é que a situação seja analisada para ver, né, quais foram os meios que o médico empregou. Acredito que, via de regra, ele não vai ser realmente responsabilizado, mas diante de um erro grosseiro ali, de uma falha, né, na atuação dele, cabe sim a responsabilização. E essas seriam as minhas conclusões finais, assim, em relação à questão do erro de diagnóstico em doenças raras. E, por fim, professor, prometo que a última coisa que eu falo, Pode eu queria falar. uma mensagem, tanto para as pessoas, né, que estão assistindo, que talvez podem passar por essa situação que eu passei, por pessoas que têm doenças raras ou que têm algum familiar com doença rara, que o diagnóstico, gente, seja que ele venha tardio, né, enfim, o diagnóstico ele não é o fim. O diagnóstico de uma doença rara ou de qualquer outra patologia, ele não é o fim. Muito pelo contrário, ele é o começo de uma nova trajetória, de uma nova vida, ele é um direcionamento. Porque a gente, principalmente quando nós estamos na condição de pacientes, nós conhecemos o nosso corpo, nós sabemos que algo errado está acontecendo e que algo precisa ser feito. Então, o diagnóstico, ele é um pré-requisito para todo o resto, para ter um tratamento adequado. Então, assim, para alguma pessoa que, né, se deparar, ele ou algum familiar que se deparar com o diagnóstico de alguma patologia, fique firme, saiba, confie nos profissionais, né? Procure um profissional de sua confiança, que seja mantida essa relação médico-paciente e confie que tudo ficará bem, que a partir dali você vai ter um direcionamento para o devido tratamento e para o restabelecimento da sua saúde. Sem dúvida. E lembrando sempre, os pacientes têm direito a uma segunda opinião. Isso não é Sim. ofensivo para ninguém, ainda mais no caso de uma doença rara, né? Numa boa relação médico-paciente, o médico não deve jamais se ofender porque o paciente quer pegar uma segunda opinião, quer falar com outro profissional. Isso não é, de maneira alguma, ofensivo ao médico, né? Além de, obviamente, ser um direito do paciente, isso vem da angústia, da dúvida. Ninguém gosta de receber um diagnóstico de uma doença rara, ninguém gosta de receber um diagnóstico de um câncer, ninguém gosta de receber um diagnóstico desse, né? Aqui eu não vou me alongar, hoje a nossa estrela aqui é a Betânia. Mas eu tenho o caso da minha família, minha mãe tem Parkinson, enfim, ninguém gosta de receber um diagnóstico de Parkinson, saber que tua vida vai ter uma série de limitações e tal. Então, assim, não é para ficar, né, milindrado, né, como a gente costuma dizer. O paciente tem direito a fazer essa segunda opinião, tem direito a conversar com o segundo profissional, né, tem direito a Deu conversar uma a travadinha para respeito mim do... no YouTube. Deu uma travadinha para mim no YouTube. Já voltou você, tá. Agora eu não sei se Voltou. sou eu ou você que tá. Voltou. Voltou, né? Eu vim Voltou. para a Acho que cidade para não ter problema com a internet dessa vez. Voltou. voltou. Então, assim, essa relação médico-paciente tem que ser estabelecida em bases sólidas, né? Essa relação médico-paciente tem que ser muito bem dialogada, não só, mas claro, principalmente numa situação de uma má notícia, de uma notícia que pode trazer uma complicação maior para o paciente, uma angústia maior, né? Betânia, muito bom esse bate-papo contigo aqui. Fiquei muito feliz da gente poder fazer essa live, né? E uma doença rara, ela pode servir até como é o seu exemplo aqui, para fortalecer a relação médico-paciente e não afastar, né? Sem Fortalecer dúvida. a relação médico-paciente. Então, E fortalecer a gente como pessoa também, e fortalecer a gente, desculpa, professor, te cortei. E imagina. até mesmo fortalecer a gente como pessoa, que eu falo que apesar do principal sintoma da miastenia ser a fraqueza muscular generalizada, eu falo que ela é a fraqueza que me fez ser forte, sabe? Assim, na vida mesmo. É isso aí, exatamente isso. Então, pessoal, obrigado a todos vocês. Ficaríamos aqui horas e horas. Certamente faremos outras, né, Betânia? Essa é só a primeira, né? Sim,
Para mim vai ser um prazer e uma honra. Essa é só a primeira. Para quem ainda não está seguindo a Betânia no Instagram, tá aqui o Instagram dela. Quem ainda não está acompanhando o trabalho maravilhoso que ela faz lá. Essa Obrigada. representante de Minas do Direito Médico Norte a Sul. Isso aí, E de Norte a Sul. é isso mesmo, é isso mesmo. Ó, o pessoal está comentando aqui no Instagram, ó, adorei conhecer a sua história. Parabéns pela sua força, superação, atitude linda de querer ainda ajudar os Obrigada. outros, né? A Alexia está comentando aqui, acho que é a Alexia. A vista tá meio ruim, mas acho que é. E, pessoal, aquele último aviso, amanhã, então, a Betânia já está confirmada conosco, hein? Uma das nossas conselheiras aqui. Amanhã, 19 horas, a gente vai fazer a nossa implementação prática, tá bom? Ao vivo, aberta. Vocês vão ver como a gente cria os nossos modelos dentro do programa de formação. Vocês vão acompanhar ao vivo, tá bom? Ao vivo. Anote na agenda, 19 horas. É cedo para vocês não perderem a sexta-feira, né? Hashtag Direito Médico com Vinho. Já ficou aí a criação da turma 6, já ganhou o mundo, hein, pessoal? Então, é isso aí. A gente cria a hashtag, ela deixa de ser nossa. Já cai no mundo, é igual filho. Então, Direito Médico com Vinho. Amanhã, 19 horas, então, tá bom? Estaremos todos ao vivo, aqui nesses canais aqui, todos, certo? No Instagram não dá para fazer. No Instagram eu entro e trago vocês para o YouTube. Põe aquele cardzinho, fala, estamos ao vivo no YouTube. E aí o pessoal vem para o YouTube, tá bom? Mas quem quiser ver efetivamente o que é a prática médica, o que é a prática no direito médico, fazer uma defesa ética, tá? Uma defesa ética com quem sabe, que não sou eu não, são vocês, é a Betânia, a Milena, o Eduardo. Fazer uma defesa ética bem feita, que vai ficar de modelo para vocês depois, amanhã, 19 horas, tá bom, pessoal? Anotem já na agenda, ativem já está aberta a live lá no YouTube, ative a notificação para ser avisado, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Acho que a Betânia travou um pouquinho para a gente aqui no YouTube. No Instagram tá rolando. No Instagram eu tô vendo ela falar, mas no YouTube deu uma travadinha aqui. Vamos ver se volta depois. Mas a gente já está encerrando, pessoal. Obrigado a todos pela companhia. Muitíssimo obrigado. Essa live vai ficar um tempinho aqui ainda. Vocês vão poder assistir a Betânia. Quem chegou no final, vá no canal do YouTube. Vai estar disponível lá no IGTV, mas o IGTV está cortado. Se você quer ver na íntegra, venha para o canal do YouTube, tá bom? Se você gostou, agora aprendi, hein? Olha lá. Se você gostou dessa live, se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, compartilhe com alguém que você acha que possa se interessar por esse conteúdo. Tô aprendendo agora a ser youtuber aqui. Galera, obrigado pela companhia de vocês. Até breve e aguardo vocês aqui no nosso programa de formação, hein? Espero vocês todos aqui. Valeu, obrigado, pessoal. Deixa eu encerrar aqui no Instagram. Betânia, obrigado. Vou encerrar com a gente aqui, tá bom? Deixa eu pôr no IGTV, a parte 2. Deixa eu ajustar aqui. Esse IGTV agora aqui. Aqui, pronto. Vamos lá. Já encerro com vocês aqui também no YouTube, no Facebook. E aí a gente já faço os agradecimentos a vocês também. É que agora tem que pôr um monte de informação aqui para poder publicar o IGTV. Peraí. Aqui é a parte 2, né? Senão a galera não vai entender. Pronto. Já foi. Pessoal, obrigado vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Agradeço demais aí a companhia. Espero que tenham gostado. A história da Betânia é uma história linda, de vida e de direito médico, né? Muito legal a gente poder estar junto. Eu fico muito feliz quando, de alguma maneira, eu participo aí da história de vida de vocês. Isso me dá uma alegria muito grande, tá bom? Obrigado a todos. E amanhã, pessoal, ativa a notificação, ativa o sininho. Não percam essa aula de amanhã. A gente não ia fazer, não. Mas, dado o sucesso aí que foi esse julgamento ético,
todo mundo comentando em tudo que é lugar aí, a gente resolveu fazer a defesa ética, né? Que foi o que acabou ficando no desafio que vocês fizeram. E aí venham então participar. Vocês vão ver como é a dinâmica dessa implementação prática que a gente faz dentro do programa de formação. A gente vai dar um jeito de fazer aberto aqui para todo mundo acompanhar, tá bom? Obrigado, pessoal, pela companhia e até mais. Até mais. Turma 7, quem não recebeu boas-vindas, já já eu continuo dando minha mensagem para vocês aqui. Já já eu estou chegando lá. Um abraço, valeu.